O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que já recebeu sinalizações positivas do governo americano para uma primeira reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. A reunião, segundo Haddad, não deve ocorrer já na próxima semana, quando ele irá aos Estados Unidos, mas pode ser realizada em breve e até mesmo virtualmente. Embora o tema das tarifas possa ser tratado nesse encontro, Haddad ponderou que quem conduz essa pauta é o Ministério do Desenvolvimento. Vamos conferir um trecho do que disse o Fernando Haddad. Rota sonora. Nós estamos estabelecendo relação lá com o secretário do Tesouro para uma reunião breve, né? Ela não está agendada ainda. O evento que eu vou é na Califórnia, que é a Milken Global Conference. Eu creio que será difícil nessa viagem fazer uma reunião presencial, mas já recebi retorno do secretário de Estado de que ele está disponível para um encontro. Eu recebi o retorno de que ele tem interesse em iniciar um diálogo com o Brasil, ele pessoalmente. Leandro, você sabe da simpatia que eu tenho com o Haddad. Nós estudamos juntos na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. É uma pessoa correta, muito inteligente, fala muito bem. Eu tenho a impressão que quando ele fala, ele está sempre jogando para o futuro. Vamos ver, vai ter uma conversa, vai ter uma expectativa. Nós já passou da metade do governo, daqui ano que vem é o último ano. Nós vamos ficar prometendo até quando? É importante, Capês, lembrar que boa parte das promessas do ministro Fernando Haddad tem sido entregues. Ele se comprometeu com uma reforma tributária que modernizasse o sistema de tributos sobre consumos, que esse sim, eu tendo a concordar com o João Belucci, que talvez sequer devesse existir, né? Ele se comprometeu com essa pauta dos R$5.000 isentos e foi ele o responsável por anunciar e costurar esses acordos. Então, eu vejo que essa projeção das expectativas feita pelo Fernando Haddad são coisas que são importantes para tranquilizar mercados, para falar de estabilidade, para projetar o futuro que nós queremos, né? E dessa forma fazer as coisas sem sobressaltos, sem surpresas. Uma das coisas que as pessoas mais desejam, né, no campo econômico, os atores econômicos, é estabilidade, é previsibilidade, Capês. Então, com quanto mais antecedência falar que vai fazer, melhor. E aí dá tempo de negociar, parar as arestas, e é isso que eu vejo o Fernando Haddad fazer, às vezes até, na minha opinião, com excesso de cautela, né? Então, não vejo como contraditório que o seu tão querido colega de Largo São Francisco, Fernando Haddad, tenha essa prática de apontar caminhos para o Brasil, para a economia, para a fazenda do país, porque acho que faz bastante diferença que se tenha a estabilidade e previsibilidade que ele oferece, especialmente quando entrega as coisas que previu. Muito bem. Meu querido João Belucci, acho que a única previsibilidade que eu tenho visto no Haddad é que o que ele fala não está acontecendo. É previsível e que não vai acontecer. Eu queria ouvir você, porque até agora essa reforma tributária tão apregoada, o que trouxe de benefício para a população? Pois é, em tese a reforma tributária unificou alguns tributos, mas vamos lembrar que todas essas questões colocadas na reforma tributária, várias têm prazos, ainda vão ser ao longo dos anos, e todas sem exceção serão judicializadas. E a gente sabe que muitas vezes o judiciário é bastante criativo na interpretação da norma tributária. Então é capaz que ainda muita coisa vai ser mudada, muita coisa vai ser retirada, vide reformas recentes que foram aprovadas no Congresso, depois chegou no judiciário e alterou-se. Então é possível que se altere. Agora, a reforma tributária não, até onde me consta, não diminuiu impostos essencialmente. Ela manteve uma carga tributária alta, então a Haddad está numa situação bastante difícil, até pela ideia dele de ser um político, em tese, mais gastador com a parte social, pelo menos no discurso é o que ele diz, enquanto você está tendo que ser o segurador das contas, enquanto todo o governo ali fica te pressionando para você gastar mais. Eu vejo assim que o Fernando Haddad está com um desgaste muito grande, e lembrando que ele provavelmente é o sucessor do Lula em termos de concorrer à presidência. Então, assim, é um cargo bastante difícil no que ele está e não vem sendo bem avaliado, inclusive pelo próprio mercado, Capês. Muito bem. Mas, meu querido Sérgio Zagarino, nós estamos dependendo de diálogo com os Estados Unidos. O Trump inaugurou um governo nacionalista, não globalista. Eu diria que não é a América em primeiro lugar, é só a América, pelo que eu estou vendo.
Nós temos que estar confiando em diálogo com... Tem que ter o diálogo, mas estamos confiando nisso ou confiando em fazer a nossa lição de casa e diminuir os gastos públicos que estão indo para o ralo? Não tenho dúvidas que nós temos que trabalhar para avançar em austeridade fiscal, que nada mais é do que gastar menos do que a gente arrecada. Eu faço isso na minha casa, você que está nos assistindo faz isso na sua, e se você não vem fazendo, você está com o nome endividado aí. É o que acontece com o Brasil, com uma dívida pública acima de 8 trilhões de reais e algumas pessoas dizendo que é importante pegar esse recurso, porque na verdade isso não é gasto público, isso é investimento. Eu não vejo o Brasil com esse investimento todo com retorno em educação, saúde, segurança. Infelizmente, a gente tem um déficit muito grande, que é sempre com essa desculpa da irresponsabilidade fiscal a título de investimento. Em relação ao diálogo com o governo americano, tem que ser feito sim. Eu defendo sempre as medidas tomadas pelo presidente Donald Trump, levando em consideração que Donald Trump ele quer fortalecer a maior economia do mundo, a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, e com os Estados Unidos fortalecidos e nós muito bem posicionados em termos de geopolítica ao lado, aliado do governo americano, é importante para o Brasil. Então, uma coisa não tem relação com a outra. Nós temos que sim fazer nosso dever de casa e, paralelo a isso, diplomaticamente, estarmos sempre aliados ao governo americano, que é onde a gente consegue ter mais sossego em termos globais. Mas, Rodolfo Maris, a discussão sobre tarifas não vai ser com a Haddad. Sim. Vai ser com o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. É ele. Então, o que sobra desse diálogo? Eu queria ouvir você com a rápida observação do Leandro Ferreira, dando a ele o direito da réplica, já que ele foi aqui citado diretamente na sua tentativa de defesa do governo. Capês, o Haddad tem sido, dentro desse governo, talvez o grande articulador, mas como diz o sambista, sobrou para mim o bagaço da laranja. Sempre sobra para o Haddad dar explicações ou fazer fruto da sua pasta e tentar vir aqui, tentar colocar na cabeça do cidadão alguma coisa. Fato é que estão articulando com os Estados Unidos, e isso é bom para o nosso país, seja quem for que estiver articulando com ele aqui do nosso país, com os Estados Unidos, a gente tem que fazer bom proveito disso. Mas só porque vocês falaram da isenção do imposto de renda, eu preciso dar só para quem está nos assistindo em casa e não tem como mensurar o que é 5 mil reais, porque 10% da população do Brasil ganham até 5 mil reais, então é uma parcela muito ínfima da nossa população. O salário bruto, tá? De 5 mil reais, você faz o desconto do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, que serve para caso você sofra um acidente durante o seu serviço, você fica ali assegurado. De R$ 375 reais por mês é descontado. Aí o salário base, esse sim é calculado o imposto de renda, cai para R$ 4.625 reais. E o imposto de renda é feito em cima desse cálculo, do salário base. Desconto hoje está na casa dos R$ 220,34, sobrando para quem ganha até 5 mil reais, R$ 4.404,66. Ou seja, muito é cobrado, e esses R$ 220 reais, só quem vive na escassez de ganhar 25 mil reais, que é uma parcela muito baixa da população, sabe que R$ 220 reais dá para você ir no mercado e fazer alguma coisa. Pelo menos 3 pacotes de arroz você consegue comprar. E eu vejo essa pauta desde 2022 e nós não vemos uma urgência em colocar essa pauta para frente. Nós estamos vendo agora uma comissão sendo feita para que haja agora uma pauta sobre a isenção do imposto de renda. Acho isso sensacional, né? De atraso, de absurdo. E sobre a nossa pauta do Haddad, Capês, há tempos eu falo aqui que o Haddad é o grande equilibrista, tá certo, né? Fica equilibrando pratos ali e a gente não sabe que hora esses pratos vão cair. Ele agora é o grande articulador com os Estados Unidos, veja só quem diria. Muito bem. Quando o ministro da Fazenda exerce o papel de equilibrista, a coisa vai mal. Vai muito mal.